Olá, meus irmãos, meus amigos, vida extraordinária. Eu acredito numa vida extraordinária através da educação financeira. E eu quero compartilhar com você sobre algo muito importante na educação financeira, que são hábitos. Hábitos, o poder dos hábitos. E a palavra de Deus tem para nós algumas direções sobre essa questão dos hábitos. Nós vivemos uma era marcada pela velocidade, pela busca de resultados rápidos. Então, nesse contexto, os hábitos, muitas das vezes, eles são subestimados, apesar de serem responsáveis por grande parte de nossas ações diárias. O que fazemos repetidamente molda quem nós somos, inclusive nos aspectos financeiros. Então, à luz da Bíblia, nós descobrimos que os hábitos têm um papel essencial na formação do nosso caráter, na obediência a Deus e no cumprimento dos propósitos divinos de Deus para nossas vidas. O que são os hábitos? Hábitos são padrões de comportamentos repetitivos que se tornam automáticos com o tempo. Eles podem ser bons ou maus. Então, o nosso cérebro, ele não sabe discernir o real do virtual. Então, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é errado ou o que é certo. Ele se aplica naquilo que mais nós dedicamos, aquilo que mais pensamos. Por isso nós vamos ver alguns textos bíblicos. Então, os nossos hábitos, eles podem ser bons ou maus, conscientes ou inconscientes. Então, um hábito, quando formado, ele traz energia mental que define os padrões, o caráter e as decisões que nós temos que tomar, as decisões futuras. Então, por exemplo, a Bíblia, embora não cita o termo hábito com frequência, mas trata amplamente sobre ações contínuas, disciplinas espirituais e práticas de vida que devem ser cultivadas diariamente. Então, isso são hábitos. Quando a palavra diz assim, tudo me é permitido, 1 Coríntios 6, versículo 12, Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, Paulo está dizendo que há coisas que podem nos dominar. E o hábito, ele sendo bom ou ruim, ele tem esse poder de dominar. Então nós podemos ver o modelo bíblico de hábitos saudáveis. Por exemplo, devocional, leitura da Bíblia, oração diária. Isso se torna um hábito e são hábitos bons. Jesus cultivava, por exemplo, o hábito de se retirar para orar, para falar com o Pai. Então ele ensinou que nós devemos orar, e Paulo ensina também em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. O que ele está dizendo com isso? Que orando repetidamente nós vamos criar hábitos. Hábitos de meditar na palavra. O Salmo de número 1, verso 2, diz assim, antes o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Isso é muito poderoso para criar hábitos, coisa que a gente pensa frequentemente, coisa que a gente dedica os nossos pensamentos, isso forma hábitos poderosos. Então, meditar na palavra de Deus cria hábitos e fortalece o nosso espírito e transforma a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, verso 2, uma mente transformada. O hábito de gratidão
Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, ou em todo o tempo também, quando a gente tem o hábito de gratidão, a gente tem um coração mais leve, menos ansiedade, e aprende a ser grato pelas pequenas coisas. Então, a Bíblia também fala dos maus hábitos, né? A Bíblia também alerta sobre os hábitos que são prejudiciais, hábitos de preguiça, por exemplo, murmuração, ira, vícios, que são pecados repetitivos. Ele acaba nos dominando e tomando conta da nossa mente. Então viram padrões negativos, hábitos que nos tornam escravos. A palavra diz que o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, Gálatas 6:8. Mas o que semeia para o Espírito ali é com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Do Espírito colherá a vida eterna. Então, romper maus hábitos exige arrependimento, renovação de mente e substituir padrões negativos por padrões saudáveis. A formação de hábitos é poderoso, queridos. Formar um novo hábito exige disciplinas, intencionalidade. A Bíblia nos chama a exercitar a piedade, isso, exercício, ou seja, prática, disciplina. Paulo usa muito o termo correr com perseverança. Então, nós temos a capacidade de armazenar bons hábitos. Então, Paulo usa muita expressão do atleta, do treino do atleta. Quando ele diz, eu esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão, Paulo está dizendo de disciplina. O poder dos hábitos de transformar hábitos ruins para hábitos que vai gerar bênção para o nosso futuro. E por fim, eu quero pensar com você o seguinte: hábitos de economizar, hábitos de investir, hábitos de cortar gastos. O nosso cérebro vai, todas as vezes que você for comprar, o hábito que você adquiriu de economizar, ele vai bloquear o hábito do consumo, porque nós trocamos o hábito do consumo pelo hábito de economizar. Então eu usei princípios bíblicos para trazer e fortalecer princípios científicos, porque a Bíblia também ela tem profundidade científica. Porque quando a palavra de Deus fala de bons costumes, boas obras repetidamente, está também junto com a ciência, a neurociência. Atos repetitivos, ele vai substituir maus hábitos. Então, se nós tivermos bons hábitos repetitivos, ele vai tomar conta. E todas as vezes que você decidir comprar, decidir gastar, o hábito de economizar vai acender um alerta, vai acender uma luz vermelha e vai dizer, não, nós precisamos economizar. Nós quem? Eu estou falando de uma pessoa. Não, queridos, estou falando das nossas emoções e da nossa razão. A razão vai falar com as emoções que traz impulso para comprar, impulso para gastar. A razão vai dizer, eu tenho um novo hábito, e o novo hábito é economizar. Deus lhe abençoe, Deus abençoe o seu dia e tenha uma vida extraordinária.